Feche os olhos. Sério, feche os olhos e imagine uma abelha. Pode abrir os olhos agora. Eu aposto que você a imaginou com listras pretas e amarelas, como uma abelha comum, também conhecida como abelha de mel ou abelha europeia. Acredite ou não, a maioria das abelhas não possuem listras pretas e amarelas. E para deixar tudo ainda mais confuso, existem várias abelhas com listras dessas cores que não são abelhas. São moscas, vespas e até mariposas, que são tão parecidas com o que imaginamos ser uma abelha que nos engana direitinho. Mas, para ser sincero, a culpa não é inteiramente nossa. Muitos dos insetos com capacidade de se defenderem utilizam da criatividade para manter os predadores longe. Digamos que duas espécies que possuem ferrão utilizam de duas diferentes cores para sinalizar perigo. Um predador precisa provar de ambas antes de aprender que elas resultam em lanches nada agradáveis. Mas se as duas espécies são parecidas, uma quantidade menor de cada uma será comida antes do predador entender que deve evitar aquele padrão de cores. Então, espécies com ferrões, como abelhas e vespas, costumam possuir a mesma aparência. Daí, uma vez que os predadores aprendem que não vão se dar bem com uma presa com listras pretas e amarelas, outras espécies roubam essa ideia. Nem a mosca, e muito menos mariposas, possuem ferrões para se defenderem. Mas basta parecer com um inseto que possui e eles conseguem uma nova defesa contra predadores. Então, como saber se esse inseto é uma abelha ou não? Se ele te picou, é uma abelha ou vespa. Além do ferrão, ambos possuem uma antena curvada e 4 asas, embora elas sejam difíceis de ver. E as abelhas são peludas, enquanto as vespas praticamente carecas. Já no grupo sem ferrões, se possui 2 asas e parece que está usando óculos, é uma mosca. Se possui antenas longas e cabeludas, provavelmente é uma mariposa. Se você conseguir superar o medo de ser picado e apreciar suas diferenças, pode acabar descobrindo que a beleza está nos olhos de quem vê, seja uma abelha ou uma vespa. Toda primavera, na Califórnia, tantas amendoeiras florescem ao mesmo tempo que as abelhas locais não conseguem polinizar todas. Então, agricultores pagam apicultores para trazerem abelhas de todo o país, exatamente no momento em que as árvores florescem. Pode parecer loucura, mas amendoeiras e outras plantações polinizadas por abelhas valem 17 bilhões de dólares por ano. Então, vale a pena para os agricultores e para os apicultores que ganham mais dinheiro alugando as abelhas do que vendendo mel. Mas nem tudo são flores. Quando juntamos tantas abelhas, parasitas e doenças se espalham facilmente de uma colônia para outra. E quando abelhas se alimentam de apenas um tipo de plantação por vez, elas não recebem todas as vitaminas e minerais que precisam. Além disso, elas podem adoecer devido aos pesticidas que mantêm plantações a salvo de outros insetos. Como resultado, desde 1960, o número de abelhas comerciais nos Estados Unidos caiu pela metade. E como muitas plantações precisam de abelhas para serem polinizadas e agricultores plantam mais todo ano para atender a demanda, se o número de abelhas continuar caindo, pode comprometer nosso abastecimento alimentar no futuro. Mas estamos aprendendo como ajudar as abelhas. Apicultores e agricultores estão trabalhando juntos para reduzir a exposição de abelhas a pesticidas. Filantropos e aqueles que simpatizam com a causa estão plantando mais flores silvestres em todo lugar para que abelhas silvestres e comerciais tenham uma dieta mais diversificada. Universidades estão criando abelhas resistentes a doenças e parasitas. E nós também podemos ajudar as abelhas com uma arma química que elas possuem em seu próprio arsenal, o própolis. Na natureza, abelhas passam essa substância dentro das colmeias para higienizá-las e manter intrusos fora. Para fazer própolis, as abelhas visitam árvores e coletam resinas ricas em flavonoides e ácidos aromáticos, que são tóxicos para muitos organismos. Aí elas misturam as resinas com cera, criando uma cola antibiótica pegajosa. Abelhas em colmeias comerciais também fazem própolis, mas usam apenas para selar aberturas e não passam nas paredes internas, provavelmente porque são mais lisas que a parte interna das árvores. Nessas colmeias, as larvas das abelhas ficam doentes com frequência. Mas se você fizer uma colmeia com madeira áspera e inacabada, ou adicionar às paredes peças de plásticos com buracos, as abelhas espalham muito mais própolis e suas larvas sofrem bem menos infecções. Então, apicultores estão começando a tornar suas próprias colmeias ásperas, para incentivar as abelhas a espalhar própolis. Isso ajuda as abelhas a se manterem saudáveis, continuarem polinizando plantações e fazendo mel, o que acaba sendo uma doce solução.
Quando um zangão acasala com a abelha rainha, o abdômen dele literalmente explode. Pode até ser um fim dramático pro coitado, mas a rainha não se importa muito. Ela segue a vida acasalando com outros zangões cheios de energia para coletar os genes necessários para sua colmeia. Mas fica aqui a dúvida: e se o primeiro parceiro da rainha não morresse? Vamos supor que ele tivesse um abdômen de aço ou algo assim. Será que ele poderia ser o rei da colmeia ao lado da rainha? Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. A abelha rainha não é uma rainha no sentido de dar ordens, mas sim porque ela põe todos os ovos, o que a torna a mãe querida de todas as abelhinhas da colmeia. E, embora a gente esteja acostumado com a ideia de uma única rainha reinando sozinha, outras espécies que vivem em colônias, como os cupins, têm reis que atuam como os paizões da colônia. Então, não é como se a ideia de uma abelha-rei fosse totalmente sem precedentes. Mas, mesmo com o abdômen de aço, nosso hipotético rei nem sairia do papel, porque a genética das abelhas é bem bizarra. Tudo começa de um jeito parecido com o que acontece entre humanos, ou até com os cupins, se for o caso. As abelhas fêmeas colocam metade do seu conjunto de cromossomos em cada ovo. O esperma de um zangão contribui com a outra metade, e esse ovo fertilizado, com um conjunto completo de cromossomos, dá origem a um filhote. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Os ovos das abelhas podem se tornar filhotes mesmo sem a contribuição cromossômica de um macho. A diferença é que os ovos fertilizados, com 2 conjuntos de cromossomos, ou seja, o pacote completo dos genes de uma abelha, dão origem a abelhas fêmeas, que, dependendo das condições, podem se tornar novas rainhas. Já os ovos não fertilizados, com apenas um conjunto de cromossomos, dão origem a abelhas machos. Ou seja, os zangões recebem genes somente da mãe. Essa peculiaridade genética significa que um zangão só pode ter filhas, nunca filhos. Claro, sexo biológico é uma coisa complicada, e é possível que ovos de abelha com 2 conjuntos de cromossomos se tornem machos, mas eles acabam sendo estéreis, e as operárias matam eles ainda bebês. Mas, mesmo que o rei só tivesse filhas e possíveis novas rainhas, um único zangão ainda não conseguiria gerar uma colmeia inteira delas. Isso porque ele passa todos os seus genes para cada filha, ao contrário da rainha, que passa apenas metade dos seus. Assim, cada filha dele seria super geneticamente relacionada, o que significa que, se todas herdarem a mesma mutação mortal do pai, poderia ser um desastre para uma colmeia com um único pai. Essa questão da diversidade genética é provavelmente uma das razões, além de toda a matança, pela qual a rainha acumula um grande número de vítimas. Agora, eu quero levar esse exercício hipotético um pouquinho mais longe. E se ter um conjunto completo de cromossomos fizesse uma abelha ser macho e ter apenas metade fizesse dela uma fêmea? Mantendo tudo o mais igual possível para o nosso experimento mental, seria possível ter uma abelha rei então? Bem, não. Nesse cenário, ovos fertilizados se tornariam machos e ovos não fertilizados se desenvolveriam em fêmeas. Mas isso não melhora a situação para o nosso rei imaginário. Aqui, os machos ainda só gerariam um sexo, machos. E agora surge um problema adicional. Nessa situação hipotética, as abelhas fêmeas poderiam gerar filhas, e qualquer uma delas poderia se tornar outra rainha sem nenhuma contribuição masculina. Claro, elas ainda enfrentariam o mesmo problema de variação genética que um rei solitário causaria, mas, no fim das contas, o macho acabaria completamente irrelevante para o futuro da colmeia. Então, não importa o quão longe a gente tente chegar com as nossas asas da imaginação, simplesmente não conseguimos fazer com que uma abelha-rei funcione. Uma colmeia só pode ter uma rainha. E ainda que ela não use uma coroa, ela com certeza tem um incrível par de genes. Genes. Uma colmeia de abelhas pode parecer uma utopia pacífica, mas, na realidade, ela fervilha com conflitos internos entre facções rivais. Mas a maior confusão é entre a rainha e as abelhas operárias. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Existem 3 tipos de abelhas em uma colmeia: a rainha, que põe todos os ovos, suas filhas, as abelhas operárias, e seus filhos, os zangões. Do ponto de vista da rainha, tanto as operárias quanto os zangões são valiosos. Ela precisa das filhas para administrar a colmeia, encontrar alimento, cuidar das larvas e até mesmo alimentá-la. Mas ela também precisa de filhos para transmitir seus genes acasalando com outras rainhas. Portanto, faz sentido que uma abelha rainha ponha o máximo de ovos possível de ambos os tipos, operárias e zangões. Mas as abelhas operárias são quem realmente cuidam desses ovos, e as suas prioridades são bem diferentes. Elas se beneficiariam com mais irmãs para compartilhar o trabalho. Além disso, devido à maneira peculiar como funciona a genética das abelhas, que inclusive tem vídeo aqui no canal explicando, as operárias compartilham cerca de 75% de seus genes entre si,
apenas 50% com a rainha e meros 25% com os zangões. Em outras palavras, é geneticamente vantajoso para as operárias favorecer suas irmãs em detrimento de seus irmãos, que são parentes muito mais distantes. Por isso, elas alimentam preferencialmente as larvas fêmeas, deixando as larvas machos implorando pelos gestos, que nem sempre são o suficiente para mantê-las vivas. Às vezes, as operárias chegam a matar larvas de zangões para sobrar comida para mais operárias. Portanto, embora a rainha seja responsável pela produção de descendentes, no fim, as operárias controlam a proporção sexual da colmeia e garantem que ela produza principalmente fêmeas. Como resultado, as abelhas operárias podem superar os zangões em uma proporção inacreditável de 10:1. Em outros insetos comunitários, como os cupins, onde operárias, soldados e membros da realeza podem ser machos ou fêmeas, as operárias não dão nenhum tratamento preferencial. A proporção entre os sexos nessas espécies acaba sendo muito mais equilibrada. Mas o conflito entre operárias e rainhas das abelhas vai muito além de apenas mimar as irmãs. As operárias também monitoram constantemente a saúde da rainha, e assim que ela começa a botar menos ovos, elas começam a alimentar uma de suas irmãs bebês com uma fórmula especial que estimula o desenvolvimento de seus ovários, tornando-a uma potencial nova rainha. Para manter sua coroa, a rainha atual precisa encontrar e matar essas futuras rainhas antes que elas cresçam. E se isso acontecer, duas coisas podem ocorrer. As operárias podem se unir contra a rainha atual e assassiná-la, ao estilo Júlio César, ou a colmeia pode se fragmentar, com muitas operárias jurando fidelidade à sua nova irmã rainha e voando embora para fundar uma nova colmeia com ela. Em ambos os casos, algumas, se não todas, as operárias estão substituindo sua própria mãe por uma irmã com quem tenham um parentesco mais próximo, para que ela possa transmitir seus genes compartilhados. Mas, embora as coisas possam correr bem para a nova rainha por um tempo, as suas filhas podem, eventualmente, decidir se livrar dela também. Então, apesar de parecer incrível ser a abelha rainha, a realidade pode não ser tão doce assim. Você talvez já ouviu por aí que as abelhas usam uma série complexa de movimentos, algumas vezes chamada de dança do requebrado ou até do rebolado, para mostrar às outras abelhas operárias onde encontrar novas fontes de néctar. É um sistema super inteligente e sofisticado. Acontece que as abelhas quase nunca saem voando imediatamente para seguir as instruções que acabaram de receber, o que, curiosamente, também é super inteligente e sofisticado. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. A maioria dos insetos sociais guia suas companheiras de ninho até fontes promissoras de alimento usando trilhas de feromônio. Mas as abelhas, como a Beatriz aqui, voam longas distâncias para encontrar campos de flores, ou seja, sinais químicos simplesmente se perderiam no ar. Então, depois de voltar para a colmeia, a Bia compartilha informações sobre um campo promissor através de uma coreografia, a famosa Dança das Abelhas, que funciona assim. A direção em que ela se move mostra a direção exata do campo de flores em relação ao sol. O tempo que ela passa rebolando diz às suas irmãs o quão longe aquele campo fica nessa direção. E a intensidade dos movimentos mostra o quanto a Bia acha aquele lugar promissor. Esse conjunto complicado de passos acaba virando algo como coordenadas de um mapa com uma avaliação de 5 estrelas, só que para abelhas. E a Bia pode repetir essa coreografia até 50 vezes para garantir que as outras operárias percebam cada movimento. Aliás, acho que agora é uma boa hora para mencionar que o interior de uma colmeia é completamente escuro. As abelhas ali perto precisam acompanhar os movimentos da Bia tocando nela com as antenas. Mas, em até 93% das vezes, as outras operárias observam toda essa sequência longa e enrolada e depois simplesmente seguem com suas vidas. O que na verdade faz sentido. Afinal, a maioria dessas operárias são especialistas em procurar alimento. Elas já têm campos de flores que conhecem e gostam. Também existe o risco de se perder seguindo as instruções de outra abelha. Além do que, a Bia pode ter exagerado sobre o quão bom aquele campo realmente é, ou até cometido algum erro nas direções. Então, a abelha analisa as informações transmitidas pela dança, considera os riscos de se aventurar no desconhecido versus continuar com o que já conhece, então toma uma decisão. E na grande maioria das vezes, as abelhas acabam recusando a sugestão, o que provavelmente não é tão diferente de como você usa informações vindas de outras pessoas.
Uma única avaliação 5 estrelas provavelmente não faria você trocar um lugar que adora por um lugar novo. Mas digamos que o seu restaurante favorito estivesse fechado, ou que existissem dezenas de avaliações 5 estrelas para esse restaurante novo. Aí, talvez você se convencesse a experimentar. É a mesma coisa com as abelhas. No começo da primavera e no fim do outono, quando os campos de flores são raros e distantes, ou depois de uma tempestade destrutiva, os lugares favoritos de uma operária têm mais chance de estarem vazios. Nesse caso, talvez valha a pena apostar no que outra abelha está zumbindo por aí. E se várias abelhas estiverem passando as mesmas informações sobre o mesmo campo de flores, uma operária fica mais propensa a arriscar e fazer uma visitinha. Então, mesmo que na maior parte do tempo as colegas não sigam as instruções transmitidas pela dança das abelhas, a informação acaba virando parte do conhecimento coletivo da colmeia. E ainda que elas pensem 2 vezes antes, no fim, essa é uma dança que sempre balança. Esse foi o Minuto da Terra. Agora, a pergunta que não quer calar: qual o seu estilo de dança favorito? Conta pra gente aí nos comentários que a gente lê e responde. E não esquece de deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo com alguém que também adora a fantástica vida das abelhas. Um abraço e até semana que vem.